Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial de 8 andares da rua 25 de março, em São Paulo. Médico anestesista é preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de paciente em trabalho de parto na Baixada Fluminense. Número de endividados no Brasil atingiu um recorde no mês de maio, segundo a Serasa. Rússia vai facilitar a concessão de nacionalidade a todos os ucranianos. Maior número de vagas com carteira assinada criada no Brasil em 12 meses foi a do setor de faxina. Aumenta a procura por celulares com tecnologia 5G. Na Espanha, cientistas descobriram uma proteína que causa a recaída do câncer coloretal. Monstros aquáticos são as novas atrações do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou sessão conjunta para a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 pelo Congresso Nacional. A proposta prevê déficit nas contas públicas de até 65 bilhões 910 milhões de reais e salário mínimo de R$ 1.294. Mas a sessão foi adiada para amanhã. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Igor Damasceno, direto de Brasília. Boa noite, Igor. O que motivou o adiamento da votação? Jaqueto, a decisão de adiamento veio depois de uma mudança inesperada no texto do relator, que é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Boa noite a você, a Beatriz, também a todos que nos acompanham. Duval decidiu retirar do texto aprovado na Comissão Mista de Orçamento a obrigatoriedade do governo federal de repassar recursos para as chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A previsão para este ano é que as emendas somem 19 bilhões de reais. O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, comentou essa alteração no texto e disse que o relator acertou a fazer essa retirada, porque precisaria de mais análises. Vamos acompanhar a coletiva. Houve então a intenção dessa reflexão até amanhã, pedindo algumas lideranças que pudesse haver essa suspensão e concordando com a proposta de suspensão. Na verdade, de fato, há uma preferência na apreciação dos vetos em relação aos PLNs. A LDO é um dos PLNs. O que a presidência decidiu é que a LDO, por sua natureza, tem esta preferência e deve ser votada. Mas como houve essa modificação no parecer, nós achamos prudente que pudesse haver a suspensão da sessão e o reinício amanhã, às 10 horas da manhã. Eu acredito que amanhã a gente consiga evoluir bem para a apreciação da LDO, nos termos do parecer do senador Marcos Duval, e também a apreciação de, se não todos, alguns PLNs. E olha só, além dessa mudança, o texto do senador Marcos Duval também prevê um salário mínimo para o ano que vem no valor de R$ 1.294. Também prevê uma recomposição e reestruturação salarial para policiais militares e civis e também o Corpo de Bombeiros daqui do Distrito Federal, além das polícias federal, rodoviária federal e também penitenciária. Esse gasto a mais pode gerar um impacto de 66 bilhões de reais a mais nos cofres públicos do ano que vem. Eu quero lembrar a vocês que a LDO precisa ser votada até o próximo dia 17, para que o Congresso Nacional possa, enfim, entrar em recesso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Igor. Boa noite para você. E em São Paulo, um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial de 8 andares na região da Rua 25 de Março, área de comércio popular no centro da cidade. Outras 3 edificações foram atingidas pelas chamas. Ao longo de toda a manhã, curiosos e trabalhadores da região onde o incêndio aconteceu se aglomeravam diante dos bloqueios feitos pelas autoridades. Assim que a gente cheguei de manhã, já não tinha mais como fazer nada.
Está tudo fechado, não pode entrar por conta do risco do prédio desabar. Bruno e Anderson são promotores de vendas e prestam serviços para lojas do centro de São Paulo. Entre elas, algumas das edificações atingidas pelo fogo. Eles contam que no prédio comercial localizado na rua Barão de Dubrá, no bairro da Sé, onde o incêndio começou, funcionavam comércios e estoques com muitos materiais inflamáveis. O que eu me lembro, tinha coberta, edredom, tinha brinquedo também. O capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, não confirmou a informação. Ele falou com a nossa equipe de reportagem por volta de 1h da tarde. Naquele momento, afirmou que o fogo estava controlado. Nós temos 99 homens trabalhando. Os esforços se concentram na edificação mais alta, que é a que ainda tem chamas. As demais frentes continuam para garantir que não haja reignição. O prédio não estava com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. Isso é uma infração administrativa que será apurada depois no âmbito administrativo pela Prefeitura de São Paulo, pelo Corpo de Bombeiros. Isso terá dado continuidade a esta apuração e, eventualmente, a punição aos proprietários do imóvel. O delegado Roberto Monteiro revelou em coletiva de imprensa que uma mulher chamada Karina, vizinha do prédio em chamas, contou à polícia que ontem à noite ela ouviu um estrondo ali, bem no meio da edificação. Então ela começou a visualizar o fogo nos andares centrais ali daquele prédio. Agora, após o trabalho de rescaldo, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística vão apurar as causas. Imagens de câmeras de segurança registraram a presença de um homem saindo do prédio logo depois que o fogo começou. Mas, segundo a polícia, ele não teria relação com o incêndio. Aparentemente se aproveitou da confusão para furtar alguns objetos de lojas. Inclusive, essas mercadorias estão apreendidas no primeiro DP aqui da Sé e passarão por perícia. Não havia ninguém nos prédios atingidos pelas chamas no momento do incêndio, mas no combate ao fogo, 2 bombeiros foram atingidos por uma explosão, sofreram queimaduras de 2º e 3º graus e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Estão estáveis, estão assistidos pelo Corpo de Bombeiros, pela equipe médica do pronto-socorro do Tatuapé. Então, precisam agora realmente de uma recuperação somente. O fogo se alastrou para outras 3 edificações, a primeira igreja ortodoxa do Brasil e outras 2 lojas ao lado do prédio incendiado. Em uma delas, o teto desabou. A outra, da rede Matsumoto, ficou completamente destruída. Um ataque a um prédio na região de Donetsk, na Ucrânia, deixou mais de 10 mortos. Desde o início da invasão russa, o número de vítimas fatais chega a quase 600. Mais de 10 mortos em um bombardeio contra um edifício no leste da Ucrânia. O ataque aconteceu durante a noite em Chasiv Yar, de 12 mil habitantes, ao sudeste de Kramatorsk. O governador da região de Donetsk afirmou que o prédio de 4 andares foi atingido por um míssil russo. Até agora, quase 600 civis morreram e mais de 1.500 ficaram feridos na região desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. O exército russo, que reivindicou no começo do mês a tomada de Lugansk, busca o controle de Donetsk, o que permitiria o domínio de toda a região mineradora do Donbass. Kiev acusa a Rússia de roubar as colheitas de trigo nas áreas ocupadas e vendê-las de maneira ilegal no mercado internacional. As autoridades instaladas pela Rússia em Kharkiv disseram que a temporada de colheita começou nos territórios libertados da região, de acordo com a agência RIA Novosti. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as armas de fogo estão transformando os bairros americanos em campo de extermínio e se comprometeu a restabelecer a proibição de alguns armamentos. Na Casa Branca, o democrata promoveu um evento para celebrar uma lei de controle de armas, vista por ele como um verdadeiro progresso, mas que ainda deve ser ampliada. O presidente americano Joe Biden promoveu nesta segunda-feira uma cerimônia para celebrar a nova lei de controle de armas, promulgada em 25 de junho. O democrata citou os recentes tiroteios que deixaram 19 crianças e 2 professores mortos em uma escola no Texas, 10 mortos em um supermercado de Nova York e 7 mortos em um desfile de 4 de julho nos arredores de Chicago.
Esse é o nosso dever para com o povo desta nação. É o que devemos às famílias de Buffalo, onde um supermercado se tornou um campo de extermínio. É o que devemos às famílias de Uvalde, onde uma escola primária se tornou um campo de extermínio. É isso que devemos às famílias em Highland Park, onde o desfile de 4 de julho se tornou em um campo de extermínio. Para o presidente, a nova legislação representa o primeiro avanço significativo em 30 anos, mas não é amplo o suficiente. Essa legislação é um verdadeiro progresso, mas mais tem que ser feito. A entrada em vigor desta nova legislação vai salvar vidas, e é a prova de que na política de hoje podemos nos unir em uma base bipartidária para fazer coisas importantes, mesmo em uma questão tão difícil quanto armas. Biden acrescentou que todos os dias há assassinatos trágicos que não aparecem nas manchetes e se comprometeu a restabelecer a proibição dos rifles de assalto, que existia entre 1994 e 2004. Outro desejo é passar uma legislação que obrigue os proprietários de armas a guardá-las com segurança em sua casa, como garantiu que faz com as que possui, 2 suas e 2 do filho falecido, Beau Biden. O democrata disse que apoia o direito constitucional de possuir armas, mas também alertou que elas representam a principal causa de morte de crianças em todo o país. E veja a seguir, maior número de vagas com carteira assinada criada no Brasil em 12 meses foi a área da faxina. Médico anestesista é preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de paciente em trabalho de parto na Baixada Fluminense. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante, acusado de abusar sexualmente de uma paciente que estava em trabalho de parto no Hospital da Mulher de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi conduzido para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, no início da tarde de hoje. A defesa do anestesista disse que aguarda acesso à íntegra dos depoimentos para se manifestar. A prisão aconteceu depois que funcionários do hospital filmaram o anestesista abusando sexualmente da vítima. A equipe médica já vinha desconfiando da postura de Giovanni durante os procedimentos cirúrgicos, principalmente pela quantidade de sedativos aplicados por ele. Então, decidiram preparar uma sala em que pudessem gravar com uma câmera escondida a ação do médico. Nas imagens, a paciente aparece deitada na maca, inconsciente, enquanto Bezerra está em pé próximo à sua cabeça e, em um determinado momento, começa o abuso. A prisão foi realizada pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti. O senhor quer falar alguma coisa comigo aqui? Eu queria entender o que estava fazendo. Então, deixa eu falar. Diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, o senhor está preso em flagrante. Nós vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado e, a princípio, por crime de estupro. Estupro. Isso. Tá, o senhor vai precisar acompanhar agora na delegacia. A prisão em flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato. Há um vídeo. Então, há provas. Não, claro, senão não efetuaria essa prisão em flagrante, dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Após a divulgação do caso, uma segunda mulher se apresentou à polícia, declarando também ter sido vítima de estupro pelo médico 5 dias atrás. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu um processo para expulsar Giovanni Bezerra do quadro. Já a direção do hospital informou que abriu uma sindicância interna para investigar o caso e tomar medidas administrativas. O suspeito foi indiciado por crime de estupro contra vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. A audiência de custódia do médico está marcada para esta terça-feira, na parte da tarde. O número de inadimplentes no Brasil atingiu um recorde no mês de maio. A pesquisa da Serasa apontou que em todo o país, mais de 66 milhões de pessoas estão devendo.
O Brasil alcançou o maior número de inadimplentes desde o início da série histórica feita pela Serasa em 2016. Em maio, mais de 66 milhões e 600 mil pessoas estavam com os nomes negativados por dívidas. Segundo a Serasa Experian, os números representam um aumento de 4 milhões de nomes. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria das dívidas é com o segmento de bancos e cartões, que representa 28% do total. Depois aparecem as contas essenciais, como água, luz e gás. Na sequência, estão setores de varejo e financeiras, serviços, telefonia e seguradoras. A Serasa espera que o saque extraordinário do FGTS de R$ 1.000 possa ajudar os negativados a limpar o nome. Os dados apontam também que a faixa etária mais jovem, de 18 a 25 anos, foi a que mais cresceu em inadimplência. Isso na comparação entre maio de 2021 e 2022. A alta foi de 10,75% e chegou a 8 milhões e 560 mil negativados. Já o número de idosos com dívidas cresceu 8,3%, alcançando quase 11 milhões e meio de pessoas. Ainda assim, o maior número de inadimplentes, os de 26 a 40 anos, tem mais de 23 milhões e meio de negativados. Depois aparecem os brasileiros entre 41 e 60 anos, grupo no qual há 22,8 milhões em situação de inadimplência. Os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem divulgar os locais de votação para o recebimento do voto em trânsito. O voto em trânsito permite participar das eleições, mesmo não estando na cidade em que costuma votar. O protocolo deve ser cumprido para que o eleitor tenha o prazo de um mês, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de julho, para abrir uma solicitação informando ao cartório eleitoral o local onde pretende votar. Quem estiver fora de seu estado poderá votar somente para presidente da República. Já o eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas em outros países. Porém, o eleitor brasileiro que mora fora e estiver no Brasil poderá solicitar o voto em trânsito e participar do pleito. Mas atenção, a modalidade só é permitida para os eleitores que estão com o título regularizado. A disputa para substituir Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido se acirrou e já reúne 11 candidaturas. O Comitê do Partido do Conservador deve elaborar na próxima semana um calendário que definirá a escolha do novo líder da legenda. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou que não vai apoiar nenhum dos 11 candidatos que querem substituí-lo na liderança do Partido Conservador. Não quero mais falar sobre isso, há uma disputa em andamento que deve acontecer e não quero prejudicar as chances de ninguém oferecendo meu apoio. Só tenho que seguir em frente e, nos últimos dias e semanas, a função constitucional do primeiro-ministro nesta situação, continuar cumprindo o mandato, e é isso que estou fazendo. Esta foi a primeira aparição pública de Johnson após o anúncio da renúncia na última semana, após uma série de escândalos. O ex-prefeito de Londres fica à frente do governo até que seu sucessor seja escolhido. A lista de candidatos inclui a ministra das Relações Exteriores, o ex-ministro das Finanças e o ex-ministro da Saúde, entre outros. A Rússia vai facilitar a concessão de nacionalidade a todos os ucranianos, medida que já era aplicada aos territórios sob domínio de Moscou. Um decreto do presidente Vladimir Putin, publicado nesta segunda, afirma que os cidadãos da Ucrânia dispõem do direito de solicitar a cidadania da Federação Russa conforme o procedimento simplificado. Com isso, Putin estende para todos os ucranianos uma medida aprovada em maio deste ano para os moradores de Zaporísia e de Kherson, em grande parte ocupada por suas forças desde a ofensiva lançada em fevereiro. As autoridades de ocupação destas duas regiões já anunciaram que preparam um referendo sobre a anexação à Rússia. Moradores de Lugansk e Donetsk também podiam se candidatar para obter a nacionalidade. A Rússia é acusada de distribuir passaportes nos países vizinhos
para estabelecer sua influência. Antes da Ucrânia, fez o mesmo nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, na Geórgia, e na Transnítria, na Moldávia. Ucrânia, Geórgia e Moldávia são ex-repúblicas soviéticas com ambições pró-ocidentais. Um grupo de moradores do Vale do Taquari está preso na aduana do Chile desde sábado por conta de uma nevasca que atinge a região. Segundo a imprensa local, um intenso temporal com neve e chuva fechou a passagem no Paço Internacional Cristo Redentor entre Chile e Argentina. Cerca de 300 veículos estariam no local, dentre eles vários caminhoneiros brasileiros. Segundo o gerente comercial Gerson Henrique da Silva, os brasileiros foram resgatados e receberam alimentação do exército chileno. Até então, o grupo se alimentava com bolachas e salgadinhos. O frio também surpreendeu os turistas. As temperaturas chegaram a menos 18 graus Celsius durante a noite. Outra dificuldade relatada pelos brasileiros foi em relação à higiene pessoal. Gerson, que está com a família, conseguiu levar a filha de 6 anos para tomar banho no alojamento de um funcionário da aduana. De acordo com o relato de um dos brasileiros, por volta das 3 horas da tarde, no horário de Brasília, a neve havia diminuído e os veículos tentavam limpar a estrada, mas havia muita neve acumulada. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que, por meio de Consulado-Geral do Brasil em Santiago, mantém contato com as autoridades locais com vistas a monitorar as condições em que se encontram esses nacionais e a prestar toda a assistência possível em conformidade com a legislação local e os tratados internacionais vigentes. E veja a seguir, testes do tipo PCR para detectar varíola do macaco serão disponibilizados ao Brasil. E ainda, região chinesa decreta o primeiro confinamento desde o início da pandemia para tentar conter a mais grave onda de Covid registrada até agora. Os chineses ganharam em média 2 anos de expectativa de vida, já que a poluição do ar caiu 40% entre 2013 e 2020, segundo um novo estudo. O país reduziu em 40% a quantidade de partículas nocivas no ar entre 2013 e 2020, de acordo com um relatório realizado por satélite, apresentado em junho pelo Instituto de Política de Energia da Universidade de Chicago. Em 2013, a poluição do ar no país asiático atingia níveis extremos, com pouco mais de 50 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes, registro 10 vezes maior do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde hoje. A diretoria dos programas de qualidade do ar, do EPIC, chamou o evento naquela época como um apocalipse do ar, que conscientizou as pessoas sobre o nível extremo de poluição. Diante da gravidade da situação e risco sério à saúde, o governo chinês declarou guerra à poluição do ar. Alguns planos, como proibir novas usinas de carvão nas cidades e reduzir a produção de ferro e aço dos automóveis, foram feitos. Em meio à pandemia da Covid-19, as restrições e confinamentos também auxiliaram a reduzir a atividade industrial e os transportes. A poluição em Pequim é superior à de Nova York, Londres, Madrid e México. Autoridades de Macau, uma região semi-autônoma da China, decretaram o primeiro confinamento na região desde o início da pandemia para tentar conter a mais grave onda de Covid registrada até agora. O governo da ex-colônia portuguesa anunciou uma semana de confinamento a partir desta segunda, depois do registro de mais de 1.500 infecções nas últimas semanas. Este é o primeiro confinamento em mais de 2 anos em Macau, o que acaba com um acordo entre a administração local e os cassinos de que apenas os estabelecimentos onde foram detectados casos seriam fechados temporariamente. Macau é o único lugar da China em que os cassinos são permitidos, mas a pandemia afetou consideravelmente esta fonte de receita da região semi-autônoma, que adotou uma estratégia de Covid-0 parecida com a de Pequim. A partir desta segunda, os moradores só podem sair de casa para comprar produtos de primeira necessidade e para fazer testes de Covid. Alguns serviços públicos e estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, podem permanecer abertos. Na União Europeia, as agências sanitárias passaram a recomendar a segunda dose de reforço das vacinas contra a Covid para os maiores de 60 anos. Até o momento,
A quarta dose só estava disponível para pessoas com mais de 80. A decisão foi tomada por causa da vasta onda de casos no velho continente. A recomendação foi feita em um comunicado conjunto da Comissária Europeia da Saúde, Stella Kyriakides, do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças e da Agência Europeia de Medicamentos. As autoridades pediram que as pessoas com mais de 60 anos ou vulneráveis se apresentem para receber o imunizante. A direção do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças detalhou que a Europa enfrenta um aumento dos casos de Covid, mas também uma tendência de alta do número de hospitalizações e atendimentos em emergência em vários países. A alta se deve principalmente à subvariante BA5 da Omicron. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde para a região da Europa, que abrange cerca de 50 países, o número de casos de Covid está em forte aumento desde o final de maio. 1 ano e meio atrás, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac, do Instituto Butantan. Na sexta-feira passada, a agência recebeu o pedido definitivo e ontem informou que as áreas técnicas devem analisar o registro em até 60 dias. Como as demais vacinas contra a Covid-19, o pedido terá análise prioritária, conforme firmado pela resolução da diretoria colegiada. Além da tramitação acelerada, a norma prevê a possibilidade de assinatura de termos de compromisso. Testes do tipo PCR para detectar varíola do macaco serão disponibilizados ao Brasil pela Roche Diagnóstica em conjunto com a sua afiliada, TIB Malbiol. Serão 3 tipos de versões com diferentes graus de detecção e identificação dos vírus. O primeiro kit detecta todos os tipos de orthopox vírus. O segundo detecta variantes da África Ocidental e da África Central. E o terceiro é uma mistura dos 2 primeiros, detectando todos os tipos de orthopox vírus, identificando se é correspondente a uma das linhagens africanas. De acordo com a empresa, os testes estarão disponíveis para instituições do setor público e privado e inicialmente serão de uso exclusivo para pesquisa. O Brasil tem mais de 200 casos confirmados. E o Ministério de Minas e Energia havia estimado que a redução do ICMS seria de 13 centavos em média no custo do litro do combustível. Mas, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do diesel no Brasil, entre os dias 3 e 9 de julho, foi de R$ 7,52. Há 2 semanas, antes da implementação da medida, esse valor era de R$ 7,57. De acordo com o especialista, a margem de lucro das empresas é de 10% a 15% e que, além do combustível, gastos com pneus e outras peças dos veículos também apresentaram aumento de preço. Segundo dados da ANP, o diesel S500 acumula uma alta de 65% em 12 meses. Em junho do ano passado, o preço médio do litro no Brasil estava em R$ 4,54. Com o último reajuste da Petrobras em junho deste ano, o valor do combustível subiu nas refinarias em 14,26%. Entidades representantes de motoristas, como a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, questionam a paridade de importação com o mercado internacional adotada pela Petrobras desde 2016. Para a diretoria da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga Geral do Rio de Janeiro, a solução para reduzir o valor do diesel seria uma revisão na política de preços da Petrobras. De acordo com os dados do site da estatal, no caso do diesel S10, por exemplo, a empresa é responsável por 66% do valor nos postos de combustíveis, conforme valores levantados entre 26 de junho e 2 de julho. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, impulsionado por um movimento de compra respaldado pela escalada da aversão global a risco por temores inflacionários e de recessão. Com isso, a moeda norte-americana subiu 1,95% e encerrou o dia vendida a R$ 5,37. A Bolsa de Valores caiu 2,07% e fechou em 98.212 pontos.
Uma empresa russa anunciou uma nova redução do abastecimento de gás para a Itália. A justificativa é a realização de um trabalho de manutenção. A média diária do fornecimento nos últimos dias foi de 32 milhões de metros cúbicos e vai passar para 21 milhões de metros cúbicos. Uma pequena parte do gás fornecido pelo grupo russo à Itália é transportada por meio do gasoduto Nord Stream, que foi paralisado nesta segunda-feira. A maior parte do gás russo que chega à península passa pela Ucrânia, através do gasoduto TEG. As exportações de gás russo para a Europa estão em queda constante desde que os países ocidentais adotaram sanções contra Moscou pela invasão do país vizinho. A Gazprom interrompeu o abastecimento a vários clientes europeus que se negaram a fazer os pagamentos em rublos. Quase metade das empresas estrangeiras que têm um contrato de fornecimento de gás com a estatal russa abriram uma conta em rublos no Gazprom Bank para efetuar os pagamentos. A Eni, que tem 30% das ações controladas pelo Estado italiano, abriu uma conta em euros e outra em rublos no banco para pagar pelo fornecimento e cumprir com as exigências de Moscou. Pais e alunos de uma escola pública de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tiveram uma aula bem diferente. Por meio de uma brincadeira típica desta época do ano, deram uma bela lição em muita gente irresponsável. Todo mundo saindo da escola às 8 da manhã. Diferente, né? Geralmente as crianças chegam e entram e ficam lá para dentro. E hoje está diferente, que chegaram e vieram para fora. Os alunos se juntaram aos pais neste terreno, em frente à escola. A quadra toda foi interditada pela AGETRAN para que crianças e adultos pudessem soltar pipas. Hoje está um dia bom, bastante vento. Fazia quanto tempo que a senhora não soltava pipa? Eu acredito que é a primeira vez. Faz exatamente uma semana que os pais se juntaram aos alunos no pátio da escola para fazer as pipas. A ideia é conscientizar a família toda que é possível se divertir sem o uso do cerol. E é claro, cerol aqui passa longe. Perigoso. Causa acidente, eu já vi... Já perdi colega meu já com cerol no pescoço. Perigo também para as aves. Nesta semana, uma arara canindé foi encontrada em Campo Grande com a asa ferida por conta de uma linha com cerol. Muitos pais e alunos ficaram sabendo do ocorrido. As pessoas deveriam ser presas, porque se elas sabem que machucam, por que fazem essas coisas? Melhor tirar, né? Pode matar várias pessoas, pode causar vários acidentes. E olha o que a gente achou aqui no terreno, gente. É isso aqui que é nosso grande incentivo para quem não use. Cerol derrama lágrimas, cerol faz perder vida. Isso aqui nós encontramos aqui, já recolhi e agora vai para o lixo. Vai ser incinerado, na verdade. Nosso objetivo é esse, divertir sem ferir, não ao uso de cerol. É isso, é liberdade da pipa, olha que coisa mais linda isso. O seu Ranulfo é de Goiás. Ficou sabendo do projeto da escola Oliva Enciso no Tiradentes e foi participar. Vinha passeio visitar minha irmã e ela me falou do evento das pipas, né? Vamos aproveitar e participar do evento junto com ela, né? E junto com vocês. E o senhor, eu tô vendo que é pipeiro profissional. Mais ou menos, já fui melhor. Já. É? E vai deixar em Campo Grande um presente. Eu vou sortear o papagaio e a carretilha também, né? Espero que a pessoa que ganhe, a criança que ganhe, fique feliz, igual nós estamos felizes participando desse evento aqui. Olha só o tamanho dessa carretilha. Tem mais de 1 quilômetro de linha. Com responsabilidade é só soltar, que a brincadeira vai longe. Veja a seguir. Aumenta a procura por celulares com tecnologia 5G. E veja também, na Espanha, cientistas descobrem proteína que causa recaída do câncer coloretal. A nova tecnologia de internet que promete revolucionar o mundo virtual com uma conexão mais rápida fez os consumidores buscarem celulares compatíveis com o novo sistema de rede. Entre janeiro e maio desse ano, a procura por aparelhos mais novos aumentou em 230%. E olha que o sistema 5G começou a funcionar no Brasil na semana passada em Brasília. O principal motivo para o aumento na procura foi a queda nos preços. No primeiro semestre de 2021, o preço de um celular 5G era de aproximadamente R$ 5.350. Já no segundo semestre, era possível encontrar por R$ 2.500, fator que refletiu nas vendas.
mais de 45 milhões de aparelhos celulares foram vendidos só em 2021. Para esse ano, especialistas no mercado esperam que o setor marque novamente bons números, mesmo com a crise econômica e a falta de alguns produtos de mão de obra vindo de exportação do continente asiático. No Brasil, existem cerca de 60 modelos de smartphones capazes de oferecer a internet 5G. Mas agora, com a chegada da tecnologia em Brasília e a expectativa de todas as capitais brasileiras terem o sinal até o final do ano, esses números devem aumentar nos próximos meses. Uma das grandes vantagens dessa modalidade de internet é a velocidade, que promete ser até 100 vezes maior que a atual, chegando na casa dos gigabytes por segundo. E apesar do avanço da tecnologia, quase 400 cidades brasileiras não possuem o acesso ao 4G, a grande maioria delas no estado de Minas Gerais. Você sabia que se comprar algum produto pela internet e a empresa não cumprir o prazo de entrega, pode exigir a entrega imediata ou pedir o dinheiro de volta? Pois é, isso porque o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor considera que o atraso configura quebra de contrato por parte da empresa. O prazo a ser cumprido é aquele que foi informado no ato da compra, levando em consideração o direito básico à informação, que é garantido ao consumidor. Pelo menos 35 milhões de brasileiros possuem algum problema de visão, o que poderia ser evitado caso seguissem a recomendação de fazer um exame na infância e entre 30 e 40 anos. E a partir dos 45 anos é importante que o exame seja feito todos os anos, pelo desgaste causado pelo tempo. Por isso, médicos indicam que uma dieta à base de algumas vitaminas presentes em alimentos coloridos podem ajudar e muito na saúde dos olhos. Os alimentos que causam maiores benefícios para a visão são os que possuem uma maior cor e quantidade de beta-caroteno, uma substância natural responsável pela coloração de legumes, frutas e verduras. A cenoura se destaca entre esses alimentos. Entre as vitaminas recomendadas estão A, E e C, presentes em alimentos de cores roxa, vermelha e alaranjada, como o açaí, a jabuticaba, a abóbora e o mamão. Elas são antioxidantes e combatem os radicais livres e o envelhecimento dos olhos. De acordo com os especialistas, alimentos ricos em luteína e zeaxantina também são antioxidantes. Elas são encontradas predominantemente nos vegetais amarelos, alaranjados, vermelhos e verdes, incluindo nectarina, laranja, mamão, pêssego e brócolis. Já o alho cru é bom para o glaucoma, sendo eficaz na redução da pressão ocular e corporal por ter efeito vasodilatador. O Zoológico de Londres alugou um equipamento de tomografia para realizar o diagnóstico de um leão asiático com infecção de ouvido. O animal de 180 quilos de uma espécie ameaçada de extinção apresentava otites com frequência. O equipamento foi alugado para evitar que Bano, um leão asiático de 180 quilos, tivesse que ser sedado e transportado para fora do local para realizar exames. Mesmo assim, o animal precisou ser anestesiado e foi carregado por 6 pessoas. Fizemos isso colocando um caminhão com aparelho de tomografia para que pudéssemos mover Bano com segurança apenas da toca para o local e de volta para a toca, o que foi seguro e confortável para todos, em vez de levá-lo para longe. Graças ao exame, foi possível descartar problemas sérios como um tumor ou uma infecção profunda. Segundo especialistas de várias partes do mundo, o problema era um canal auditivo esquerdo muito estreito, propenso a obstruções e infecções. Os veterinários aproveitaram o efeito da anestesia para limpar profundamente a orelha do felino antes de levá-lo de volta para a sua toca. O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem novas atrações. Entre elas, os monstros aquáticos originários do México, que foram resgatados pela PRF das mãos de traficantes de animais. As axolotes, conhecidas como monstros aquáticos, são uma espécie de salamandra, anfíbios com aparência de lagarto. Elas foram resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal no dia 1º de junho porque estavam sendo transportadas de forma irregular e sem licença. Agora ganharam casa nova.
estão neste aquário do Bioparque Pantanal. Foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, foram para o IBAMA e nós conseguimos trazê-las para cá. Passaram por um período de quarentena, daí agora, recente, elas já estão habitando nossos tanques. Outra atração são os animais taxidermizados. A onça pintada, o filhote de anta, a arara canindé e o tucano foram entregues nesta semana pela Universidade Católica Dom Bosco e Polícia Militar Ambiental. Eles foram preparados por 30 acadêmicos que fizeram um curso de taxidermia oferecido pela PMA. Está trazendo para a população e para os nossos visitantes essa parte da conservação, da conscientização e da sensibilização deles, para que eles possam abraçar a causa do meio ambiente, da preservação da biodiversidade e também tá contribuindo para um mundo melhor. Do dia 28 de março ao dia 6 de julho, o Bioparque recebeu 53.754 visitantes de 25 países, dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, alunos de 109 escolas de 19 municípios tiveram o privilégio de conhecer as belezas naturais do universo aquático. E o Bioparque Pantanal ainda vai receber novidades. Ali no túnel mesmo, eu acho que daqui uns dias vamos ter umas novidades por aí. Ainda está em tratativa, eu não vou falar o que é, mas a gente vai trazer algo bem bacana. Agora o assunto é esporte. O Brasil encerrou a sua participação no Pan-Americano Adulto de Ginástica Rítmica, realizado no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, com 6 medalhas. O destaque principal da competição para a equipe de ginástica brasileira foi Giovana Santos, que representou o país na Olimpíada de Tóquio, no Japão. No Pan-Americano, a atleta conquistou 4 medalhas, sendo 3 de ouro e 1 de prata. A ginasta brilhou ao se consagrar campeã individual nas categorias de fita e nas maçãs. Um pouco antes, Giovana já havia levado a prata no modo geral das provas. Quem também se destacou foram as meninas do quinteto. A equipe, formada por Duda Aracaki, Débora Medrado, Nicole Pírcio, Giovana Oliveira e Bárbara Galvão, comandado pela técnica Camila Ferezin, alcançou a nota 32.500 e superou o México e os Estados Unidos para conquistar o bicampeonato da prova. A pontuação do grupo surpreendeu até a comissão técnica, já que na última Copa do Mundo de Ginástica realizada na Itália no começo do mês, as meninas ficaram na 8ª posição. Segundo a comissão técnica, os torneios pan-americanos e mundiais têm uma grande importância de amadurecimento para as meninas que já iniciaram o ciclo de preparação para as próximas Olimpíadas, que acontecerão em 2024 em Paris. Um ex-chefe da Fórmula 1 vai ser julgado no Reino Unido por fraude fiscal. Ele teria omitido bens no exterior equivalentes a 2 bilhões e 500 milhões de reais. A Receita do Reino Unido anunciou que o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, vai ser acusado de fraude por ter omitido o equivalente a mais de 2,5 bilhões de reais em bens no exterior em declarações ao fisco. Em um comunicado, Andrew Penhale, que dirige o Crown Prosecution Service, o serviço fiscal da coroa, escreveu que foram analisados os elementos transmitidos pelo fisco. O texto também informa que foi autorizada a acusação de Ecclestone por falsas declarações em relação à não declaração da existência de bens no exterior. O diretor do fisco inglês ainda afirma que é de extrema importância que não haja reportagem, nenhum comentário ou compartilhamento de informações online que possam prejudicar o processo. Bernie Ecclestone, de 91 anos, liderou a Fórmula 1 por quase 4 décadas e renunciou ao cargo de chefe da elite do automobilismo em 2017, depois de ser demitido pelo detentor dos direitos comerciais da categoria, o grupo americano Liberty Media. Uma audiência foi marcada para 22 de agosto no Tribunal de Westminster de Londres, mas não foi especificado se Ecclestone deve comparecer. E no mundo do tênis, o sérvio Novak Djokovic ganhou o torneio de Wimbledon pela 7ª vez na carreira. Ele venceu de virada por 3-1 em exatas 3 horas de partida na quadra central de Londres.
O sérvio saiu atrás, mas buscou a virada e garantiu o 4º título consecutivo na capital da Inglaterra, se isolando na 2ª posição da história em títulos de Grand Slam com 21. Rafael Nadal, com 22, é o único jogador homem com mais conquistas que o sérvio. Com a taça, Djokovic se igualou a Pete Sampras e William Henschel como o 2º maior campeão da história do torneio entre os homens. Apenas Roger Federer tem mais títulos, com 8 taças no currículo. O sérvio também se tornou apenas o 4º tenista homem na história a conquistar ao menos 4 títulos consecutivos em Wimbledon. Apenas Pete Sampras, Roger Federer e Bjorn Borg conseguiram. Os 2 últimos foram pentacampeões. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.